no seu avião presidencial. A Polícia Federal também tem indícios de que os valores provenientes da venda dessas joias eram destinados ao patrimônio pessoal de Jair Bolsonaro, eram entregues a ele até mesmo em dinheiro vivo. Tem um diálogo do Mauro Cid com o Marcelo Câmara, que era um assessor que estava mais próximo de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, que o Mauro Cid diz que o pai dele, o general Cid, estava responsável por vender parte dessas joias. O Mauro Cid disse que o pai dele estava com US$ 25.000 em dinheiro vivo, que precisava entregar para Jair Bolsonaro. Ele até consulta o Marcelo Câmara perguntando se era para entregar dinheiro vivo, se era para depositar na conta, e aí ele chega à conclusão que era melhor não depositar nada, não botar nada no sistema bancário, o que para a Polícia Federal justamente é um forte indício de que a operação era ilegal, era uma tentativa de lavar aquele dinheiro cuja origem era ilícita. O Aguirre, e qual foi o papel do Frederico Assef, o advogado de Bolsonaro? Qual foi o papel principal dele nessa história? Então, Frederico Assef foi acionado por Mauro Cid, pelos assessores de Jair Bolsonaro, quando eles perceberam e vai dar problema. O TCU, depois que o jornal Estado de São Paulo publicou que aquele estojo de joias sauditas ficaram retidas na Receita Federal em Guarulhos, e aquilo começou a virar um assunto forte nacionalmente, o TCU resolveu pedir aquele acervo de volta, né? O TCU estava estudando pedir aquele acervo de volta porque era um patrimônio do governo brasileiro. Então, naquele momento, Mauro Cid aciona Frederico Wassef para tentar dar um jeito de recuperar aquelas joias que eles haviam vendido, porque eles teriam que devolver aquilo para o patrimônio público. Então, o Frederico Wassef chega a viajar para os Estados Unidos, ele dá orientações, ele entra no circuito, viaja para os Estados Unidos e volta para o Brasil com algumas das joias. Depois, o próprio Cid foi pessoalmente também para os Estados Unidos recuperar um outro conjunto de joias para fazer a devolução que foi entregue, se não me engano, na Caixa ou no Banco do Brasil. Então, o ACEF foi acionado dentro desse contexto e, por isso, a Polícia Federal colocou ele como um dos alvos da operação, justamente por suspeitar que a conduta dele pode ser revestida de alguma ilegalidade, uma obstrução da investigação, já que aquele material estava no exterior. Mas eu até conversei com um advogado próximo do Frederico Wassef, perguntando se ele iria defender o ACF. Ele disse que não foi acionado para entrar no caso, mas diante dos elementos, ele até comentou, mas se ele foi lá e atuou só para devolver as joias, acho que não deve ter tido crime da parte dele, não. Então, vamos aguardar os desdobramentos em relação à conduta, mas o fato é que o celular apreendido do Frederico Wassef, com certeza pode ser uma bomba atômica para os bolsonaristas, porque ele defendeu Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, a gente vai lembrar, ele escondeu o Queiroz no seu escritório em São Paulo. Então, o Frederico Wassef era uma pessoa muito importante e estratégica ali para os bolsonaristas. O celular dele, a ser analisado, pode desvendar muitos segredos do ex-presidente. E isso é muito forte, né, o Aguirre, porque nesse relatório eles falam de presentes que foram recebidos por Bolsonaro, que foram os aliados dele, que venderam, que recompraram, que negociaram, mas não tem ali o próprio Bolsonaro, né, no relatório. Será que isso pode chegar até ele, o Aguirre? Em algum momento nesse relatório tem alguma ordem de Bolsonaro, tem algum pedido ou algum indício que isso estava sendo feito com autorização, com recomendação ou até mesmo um pedido do próprio presidente Bolsonaro? Olha, Fabíola, tem algumas referências, mas de fato a investigação não se aprofundou muito ainda
sobre o papel de Jair Bolsonaro. A hipótese da investigação é que Jair Bolsonaro tinha plena ciência e participação naqueles fatos. Tem um diálogo em que o Mauro Cid conversa com a assessora da primeira-dama a respeito do transporte de um conjunto de joias que seria feito por Jair Bolsonaro nesse contexto de levar para os Estados Unidos. Por que é que ele não trouxe tudo, alguma coisa assim. Então, a partir dos elementos que vão ser obtidos nessas buscas, a Polícia Federal vai aprofundar sobre qual é a participação, se Bolsonaro dava ordens, se Bolsonaro tinha plena ciência de tudo aquilo, se Mauro Cid fazia a revelia. O fato é que a situação de Mauro Cid, a cada operação deflagrada pela Polícia Federal, piora cada vez mais, porque esses elementos obtidos pela Polícia Federal foram encontrados justamente no celular de Mauro Cid, apreendido em maio, por causa daquela suspeita de falsificação dos certificados de vacina. Então você vê, a gente começou com certificado de vacina, aí agora a Polícia Federal chegou a elementos muito concretos de desvios de recursos públicos, de peculato, porque esses recursos públicos estavam sendo embolsados. Eu estava conversando com uma advogada essa semana sobre a situação do CID, e ela comentou que o CID é o pior tipo de cliente para um advogado, porque é aquele cliente que o advogado nunca sabe onde é que vão parar os problemas, que a cada momento vai surgir um problema novo, completamente inesperado, e que pega a defesa realmente de calças curtas, porque até o momento os advogados consideravam que a situação estava mais ou menos controlada, o certificado, a fraude do certificado de vacina realmente estava muito provada, mas as mensagens golpistas, os advogados argumentam que Cid não dava incentivo àquelas mensagens de terror golpista, que Cid não tinha envolvimento em outras irregularidades, só que os crimes constatados agora são muito mais graves e realmente pioram muito a situação de Mauro Cid. Agora, até a manchete principal agora virou, e é justamente essa que você falava antes pra gente, sobre o dinheiro vivo, né? E você também trouxe outra reportagem falando que todos esses bens, a estimativa é que possa ter chegado a 1 milhão de reais. E aí, nessa nossa reportagem, o Aguirre, você fala que o dinheiro era repassado para Bolsonaro. A Polícia Federal fala isso? O dinheiro era repassado para o ex-presidente Jair Bolsonaro ou essa é uma suspeita? A Polícia Federal apresenta isso como a principal suspeita da investigação, mas eles são bem taxativos, justamente porque há esses diálogos do próprio Mauro Cid a respeito do pai, e o pai era responsável pela venda das joias, e aí eles conversam sobre a entrega de dinheiro para Jair Bolsonaro, justamente envolvendo o personagem que estava cuidando da venda daqueles itens. Então, a Polícia Federal está com essa informação bem madura na investigação, mas é claro que eles vão buscar aprofundar para saber exatamente quais são os indícios, quais foram os valores repassados, de que forma que esses pagamentos eram feitos. Pelo que a gente vem acompanhando das investigações de Bolsonaro, que novamente surge nesse caso, eles tinham muito o costume de usar dinheiro vivo, né, para as transações. Então, realmente não surpreende que Mauro Cid e Marcelo Câmara cheguem à conclusão de que era mais conveniente, mais seguro entregar aquilo em dinheiro vivo para Jair Bolsonaro, porque se fosse movimentado no sistema bancário, poderia acender o alerta das autoridades. Então, a principal suspeita da investigação que vai mirar agora nesse sentido é quanto o Bolsonaro recebeu, de que forma ele recebeu, como é que era esse repasse dos valores. O próprio Bolsonaro tinha uma conta do Banco do Brasil nos Estados Unidos, né, que ele fala que abriu por ter viajado para os Estados Unidos, então vai haver um aprofundamento agora nesse sentido. Bom, Aguirre, não quero te